Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, introduzindo o capítulo de número 13, denominado Trabalhador Voluntário. Vamos dar início, né? Entre as magistrais parábolas do Mestre, destacamos uma referida por Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 30, atualizando-a no seu conceito e oportunidade. Refere-se a um pai que tinha dois filhos. Ele disse ao primeiro: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele concordou, mas não foi. Então o pai disse o mesmo ao segundo filho, e ele, negando-se após meditar, foi. Trabalhar na vinha, eis o grande desafio para o cristão decidido. Bela, né? Então ele comenta ali uma passagem de uma parábola, né, que está presente em Mateus, sobre esses trabalhadores da vinha. O pai, né, então convida esses dois filhos para trabalhar na sua vinha, que é a humanidade. Né, que é o serviço, os mais diversos serviços aí no mundo. E eu acho muito interessante porque há dois comportamentos, dois arquétipos, como se diz, né, que eu acho que a gente pode facilmente se identificar com qualquer um deles. Esse primeiro diz que vai, mas no final das contas não vai. E o segundo, num primeiro momento, ele se nega, mas após meditar, ele então compreende que deve ir. Então, é interessante perceber isso, né? Muitas vezes a gente se dispõe, diz que vai, mas frágeis que somos, a gente não consegue cumprir o combinado, os compromissos que a gente traçou, né? Muitas vezes até antes de reencarnar, ou mesmo aqui, aqueles compromissos que diante da nossa mente elevada a gente disse que faria, que cumpriria, né? Que daria o nosso melhor. Muitas vezes é só da boca para fora, né? Só nas palavras, na ação mesmo, pouco ou nada. E tem esse segundo, que no primeiro momento ainda é meio que rebelde, né? Ainda é um pouco assim, recalcitrante, ainda tem dificuldade de, já no primeiro convite, aceitar e fazer, mas pelo menos faz. Então, no primeiro momento, ele se nega, né? Nessa atitude, muitas vezes, de inconformação, de rebeldia nossa, de querer que as coisas sejam como a gente deseja e não como são, né? Então, após esse período ali de rebeldia, de não aceitação, ele compreende mais profundamente, né, o objetivo da vida e fala, tá bem, vou trabalhar na vinha. Então, esses dois arquétipos muito presentes dentro de nós, né? Não basta aceitar o convite para o trabalho, sendo essencial, no entanto, entregar-se-lhe, meditando antes na responsabilidade e nas vantagens decorrentes da sua doação. Então, antes da gente adentrar também os nossos caminhos, antes da gente dizer sim, da gente dizer esse sim para esse trabalho na vinha, né, que a gente saiba distinguir mesmo o real do falso, né? Aqueles que são realmente os nossos caminhos, aquilo que de verdade é o interesse da nossa alma imortal, não é entrar em qualquer coisa, não é falar sim para qualquer coisa, para qualquer trabalho, mas é antes pensar sobre as responsabilidades e se comprometer com aquilo de mente elevada. Então, muito importante também que antes da gente aceitar as coisas, a gente reflita sobre isso, mas não tanto que gere tantas dúvidas que a gente simplesmente não possa fazer nada, não adentre caminho nenhum, né? Mas em si verificando que aquele caminho é bom, mesmo que muitas vezes ainda seja ali um espinheiro, mesmo que muitas vezes a gente tenha que tratar essa terra, que a gente saiba dizer esses sims para a vida, sims para esses trabalhos voluntários, né? Eu falo que o trabalho voluntário ele é de verdade assim uma ferramenta tão útil para o nosso aprimoramento moral, que é ali que a gente convive com as pessoas, é ali que a gente dá o nosso melhor, sem querer nada em troca, a princípio, né? Porque muitas vezes a gente diz isso, mas as nossas intenções por trás não são bem essas. Então, que a gente saiba cada vez mais adentrar quais são as minhas intenções ao fazer isso, como é que eu quero contribuir, de que modo eu coopero com isso, não é? Nenhuma seara produz se o solo não for arroteado, semeado. Quando surgir a plântula, cuidá-la e defendê-la das intempéries e pragas, a fim de coroar-se de flores, de frutos e de novas sementes. Então, veja, tem um espírito de continuidade. As coisas elas não nascem prontas. A gente fala muito sobre essa lei
do plantio e da colheita, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher, mas que a gente esteja atento a cada etapa. Olha, aqui é momento de semear, aqui é um ciclo de semeadura, de nova semeadura. Aqui não. Aqui já é um outro ciclo em que eu vou ter que, após semear, após cultivar essa planta, mantê-la, regá-la, tratá-la, cuidá-la, né? Até que, por fim, muitas vezes a gente chega nesses grandes tempos de colheita, né? Das flores e do fruto, dessa frutificação bonita da vida, de que tudo que a gente planta, a gente há de colher, seja para o lado positivo ou não, né? Esse labor é constituído por esforço contínuo e confiante, sem queixa nem reclamação, de modo que ao largo do tempo torne-se coroado pelas bênçãos aneladas. É isso, né? A gente fazer a nossa parte, contribuir com o nosso melhor, independente do lugar onde estejamos, das pessoas com as quais convivamos, independente do cenário, se é mais difícil ou mais tranquilo, que a gente saiba dar a nossa parcela, que a gente saiba usar essa vontade que já está dentro de nós. Né, e que precisa de um estímulo grande para se manter acesa nessa jornada, para que a gente possa continuar trilhando os nossos passos. Na atualidade, quando as necessidades humanas apresentam-se multiplicadas e há tanta escassez de amor quanto de bondade, é imprescindível que aquele que conhece a Jesus entregue-se ao trabalho na vinha de maneira voluntária. Então, será que a gente é constrangido pela vida e pelas dores a dar essa nossa batalha e a entrar no trabalho dessa vinha, ou será que voluntariamente, por amor, né? Como diz aqui o livro Libertação pelo Amor, será que por amor a gente já tem conseguido adentrar essa vinha, e não só adentrar, né? Muitas vezes a gente até adentra, mas continuar dando a nossa batalha com perseverança, com constância, caminhando, né? Então, há tanta falta de bondade no mundo, de esperança, que possamos ser nós esse archote mesmo, essa luzinha pequenina que já tem dentro de nós, e que a gente saiba cuidá-la bem, mantê-la bem acesa, né? Bem longe ali das sombras, né, que ainda nos habitam e que são às vezes muito grandes ainda dentro de nós, né? Mas há aquela chaminha que, se bem cultivada, se bem acalentada, há de acender esperança em tantas outras pessoas, não é? Todos dispõem de minutos que se perdem na inutilidade, que podem ser transformados em entrega voluntária ao bem. Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, eu já tenho tantos compromissos. Gente, é um pequeno tempo. Sabe quanto tempo, quanta energia a gente gasta em coisas que não são produtivas para o nosso espírito e que não nos transformam interiormente, né? Tempo perdido, jogado no ralo, que no dia seguinte não volta mais, né? É sempre um saldo que a gente está perdendo, muitas vezes sem tanta preocupação, né? Até que realmente chegue ali o final da vida, seja numa velhice ou mesmo numa morte mais prematura, a gente fala: caramba, eu perdi tanta oportunidade. Cada momentinho ali da minha vida era momento de semear, né? Coisa pequena, não precisa ser grandiosa, não. Porque tudo, né? Essa beleza dos inícios, de que é tudo pequenino. Mas não sabemos, se bem acalentado, se bem cultivado, aonde aquela semente maravilhosa há de chegar, né? Uma palavra amiga, o cumprimento dos deveres com retidão, porém, assinalado com algo a mais da bondade, a dádiva de um sorriso gentil, o socorro sob qualquer aspecto que se apresente, são oportunidades de exercer-se o trabalho voluntário. Então, claro, tem aqueles trabalhos em que a gente faz em uma instituição, em um determinado local, ali com hora e data marcada, mas há também essas pequeninas gentilezas, um sorriso, um abraço gostoso, uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria. Existem também as horas disponíveis, não poucas vezes gastas na futilidade, na insensatez, na queixa, no azedume, na amargura, na depressão, que podem ser transformadas em trabalho voluntário em instituições que se entregam ao amor e ao socorro do próximo. Olha, tem momentos tão desoladores na nossa vida, e isso é muito interessante também, né? Em que muitas vezes a gente se sente assim mais amargurado, mais ressentido com a vida por conta dessas dores se avolumarem dentro de nós, de períodos mais difíceis, e esse trabalho voluntário tem uma beleza tão grande,
E eu costumo falar bastante sobre isso porque é uma vivência mesmo, né? Em momentos muito desafiadores, fazer o bem às pessoas, esquecer um pouco das nossas dores, fazer essa abnegação, que é negar esse eu, negar essas dores momentaneamente para que eu possa olhar para a dor do próximo. Gente, o quanto isso nos purifica, o quanto isso não nos torna mais humanos, o quanto a gente não aprende, o quanto a gente, nesses momentos, né, em que a gente sai da nossa dor e pode então pensar em outras coisas. É nesse momento que a espiritualidade também atua no nosso coração, tirando a nossa angústia, refazendo os nossos conceitos de vida. Então, também é uma oportunidade tão bonita que a vida nos dá, sabe? E que a gente possa fazer essa entrega ao outro, porque este é o caminho, servir é o caminho, né? E é pensar que cada vez mais que a gente cresce e evolui, cada vez mais o nosso trabalho vai sendo ampliado. Né? A magnitude desse trabalho vai sendo ampliado. Então, nas esferas mais superiores, esse serviço é voluntário, né? E compatível com o nosso tamanho, com as nossas responsabilidades, com o nosso grau de consciência, né? Não há moedas que possam conseguir um gesto de puro amor, nem salários que produzam doação profunda. A ação voluntária, no entanto, enriquece aquele que a pratica e engrandece quem a recebe. Então, veja que via de mão dupla. Todas as vezes que eu me proponho a sair de mim, das minhas dores, da minha vida pequena, né, dos meus interesses ainda às vezes tão egoístas, tão materiais, cada vez que eu me proponho a sair disso, gente, uma corrente de energia maravilhosa chega até nós para que a gente possa então doar isso. A gente comenta muito isso aqui também, que há períodos muito desafiadores na nossa vida, em que nos falta mesmo energia, ânimo, garra, vontade. Mas é interessante essa troca, essa permuta entre quem doa e quem recebe, né? Das mais diversas formas, não é só material, não é só dinheiro, das mais diversas formas. Toda vez que a gente se propõe a doar algo de nós, algo que nós temos também. É como se a gente fosse inundado dessa energia, então reabastecidos a gente pudesse levar isso ao outro. Então, não nos falta energia, né? Se a intenção é realmente boa, se a gente está realmente entregue a esse fluxo da vida, não existe esse cansaço no sentido de que tenho tão pouco, então ainda vou doar isso. Não, é como se a gente fosse reabastecido mesmo. Então, tem formas e formas também de se fazer esse trabalho voluntário, né? Trabalhador voluntário é como uma luz acesa na noite, talvez batida pelo vento e resistindo-lhe de forma que a claridade possa apontar rumos a quem se encontra perdido nas sombras. Então imagina, né? Você está aí, um mundo muitas vezes perdido em sombras, em muitas densidades assim, mais, mais amargas mesmo. Imagina enxergar uma luzinha ali no fim do túnel. Imagina se é essa pessoa que, de algum modo, pontual, pequenino que seja, possa então ser esse archote de luz para alguém, né? Possa olhar para o outro e falar: vem que dá, vamos junto, né? Essa batalha é nossa, caminha comigo, eu te ajudo, vamos lá, né? Nenhum pagamento em moedas pode compensá-lo completamente, porque a sua é uma dádiva de amor. Se, no entanto, alguém serve na condição de funcionário, pode ser voluntário também na maneira como trabalha, doando-se algo mais que o contrato não exige nem estipula. Esse algo mais é a sua contribuição à vinha. Filho, disse o pai, vai trabalhar hoje na minha vinha. Hoje, porque amanhã talvez haja passado a oportunidade, sejam diferentes as condições, a vida possivelmente tenha mudado os rumos existenciais. Duas coisas aqui muito belas, né? O que ele está falando é que esse trabalhador voluntário não é só não receber por aquilo que eu faço, às vezes é nosso trabalho na vida material, né? Mas que vai indicar se é realmente um trabalho voluntário? Aquilo que a gente faz, além do que são as nossas obrigações, a forma como a gente faz. Não é simplesmente cumprir os deveres, mas cumpro de boa vontade, cumpro com as melhores intenções, contribuo com o meu entorno, colaboro com os meus colegas de trabalho, colaboro com o meu ambiente de trabalho, me sinto integrado, pertencente, contribuo com a minha melhor parcela. E a gente percebe, né, no nosso próprio trabalho, que há trabalhadores e trabalhadores. Tem quem faça o seu trabalho ali de forma muito correta, mas há quem vá além. E quem vai além é bonito demais. E aí, mano, eu tenho uma mensagem do Fonte Viva que chama Além dos Outros, né?
Então, cumprir ali os nossos deveres de forma irrepreensível, maravilhoso, né? Muitas vezes a grande maioria das pessoas nem isso sabe fazer, mas como é que a gente cumpre os nossos deveres? Como é que a gente coopera? Como é que a gente colabora? É, é com humildade, é com tolerância, é com paciência, com esse espírito de fraternidade, de colaboração, de cooperação, é com um sorriso amigo, é com uma ajuda voluntária e genuína, não é? E aí, uma segunda coisa, olha só, né? A gente comenta muito isso, a vida é abundante em oportunidades. É como se todos os dias mesmo a gente abrisse um livrozinho da vida com uma página em branco e nela a gente pudesse colocar aquilo que a gente deseja. Então, há sempre novas oportunidades e que a gente saiba usá-las. Porque, como ele diz hoje, vai trabalhar na vinha hoje, porque amanhã talvez haja passado a oportunidade. Gente, as oportunidades, elas sempre existem, mas não as mesmas, não da mesma forma. Cada vez que a gente diz um não para algo que a gente já deveria ter dito um sim, é verdade que outras oportunidades aparecem que quando aparecer a gente possa agarrá-lo. Mas que a gente não fique recalcitrante, não fique adiando demais esse sim, porque muitas vezes a oportunidade que a gente teve lá atrás, ela não volta, né? Porque novas surgirão, mas às vezes um pouco mais complicadas, né? Porque a nossa consciência já nos diz, olha, esse é o melhor caminho, essa é a melhor forma de fazer. Amanhã tem também. Mas por que não hoje? Amanhã talvez não seja o mesmo cenário, as mesmas circunstâncias, talvez não sejam as mesmas pessoas, talvez a vida já esteja mais complicada. Talvez a gente já tenha dito tantos nãos que esse sim, mesmo que agora Deus nos conceda, e que bom que concede, talvez já venha mais cheio de obstáculos, sem que precise, né? As circunstâncias que a gente passa na vida que a gente olha e fala assim: olha, isso daqui tá tão complicado, talvez se fosse lá atrás, né? Seria um pouco mais tranquilo, o caminho estaria um pouco mais aberto, mas que a gente saiba da nossa batalha, dizendo sim que a gente saiba continuar dizendo esse sim e não parando, sempre recomeçando, porque não soube continuar. Então, que nos momentos de altos e baixos que vão acontecer no nosso trabalho material, no nosso trabalho voluntário também, nos nossos ciclos de vida, que a gente saiba nos aprimorar nessa constância, nessa perseverança, sabendo que é algo tão belo para nós, é uma forma da gente contribuir para a nossa própria evolução e, consequentemente, para a do mundo também, né? Então, muito obrigada. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho voluntário, uma segunda parte. Mas muito obrigada, pela escuta de hoje, pelo carinho de sempre. E que seja uma ótima semana, se Deus nos permitir. Até mais.